Lições Bíblicas da CPAD Jovens. Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem-vindo aos subsídios da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas da CPAD. Nós comentamos as lições bíblicas de jovens e também as lições bíblicas de adultos. Você que ainda não conhece, no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br, você pode baixar os arquivos de slides relacionados às lições que estou comentando aqui e também os vídeos. Você pode baixar no seu computador o arquivo de slide e acompanhar o vídeo ou acompanhar os comentários do arquivo de slide por meio desses vídeos com os meus comentários. Eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na igreja sede da Assembleia de Deus em Curitiba. E estou com você toda semana para que juntos nós possamos aprender um pouco mais das lições bíblicas da CPAD. Antes de iniciar o comentário da lição, eu peço que você contribua conosco, contribua com esse programa, compartilhando com todas as pessoas da sua rede social, divulgando na sua igreja, para que essas pessoas possam estudar previamente as lições bíblicas da CPAD, tanto de jovens como adultos, que eu deixo aqui para vocês. O intuito desses subsídios que nós colocamos para essas lições bíblicas da CPAD não é substituir a escola dominical, pelo contrário, é incentivar que professores e professoras, alunos e alunos, estudem previamente as lições para que, ao chegar aos domingos e em outras datas, em igrejas ou congregações que fazem escola dominical em outra data, no momento em que vai estudar a escola dominical, os alunas, professores e professoras já têm estudado previamente e pode trazer então essa discussão mais acirrada no sentido de contribuir para o crescimento de todos. Esse é o nosso objetivo. Então compartilhe e participe conosco, compartilhando, seja um colaborador ou uma colaboradora, compartilhando com a sua rede social. Como já disse anteriormente, outros vídeos, eu não peço contribuição financeira, mas aqui eu peço que você nos ajude e colabore conosco compartilhando. Vamos então à lição desta semana. Lição 8. Primeiras profecias messiânicas. O consolo ao povo sofredor, o poder do Messias, os nomes do Messias. Texto do dia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Síntese da lição. O profeta Isaías fala do Messias como uma grande luz que dissiparia as trevas. Texto bíblico, Isaías, capítulo 9, verso 2 a 4, verso 6, e capítulo 10, verso 12 e 15, que diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste de povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra, no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse ao que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Contrapondo então o que nós já vimos nas lições anteriores, a ameaça contra Sião, por causa do comportamento, como causa e consequência do comportamento do povo, nós vemos agora o profeta então anunciando uma esperança, e essa esperança está na pessoa, na figura do Messias, que o profeta apresenta esse Messias como
o libertador do povo, aquele que traria uma esperança, o Messias como aquele que traria a justiça e o direito para os cidadãos em Jerusalém. E vemos aí uma abrangência também nesse alcance do Messias. Vemos que a figura desse Messias, do rei da justiça, do direito, ela recai, ou seja, a justiça recai, o juízo sobre os opressores e as pessoas más intencionadas, e vem libertar então aquelas pessoas que estavam sob o jugo dessas pessoas que são más, opressoras. Então nós vemos a justiça de Deus, o juízo caindo sobre os injustos e a libertação dos justos. Nós vemos que essa figura do Messias, que vamos ver nesta lição, que na realidade ela era aplicada para o rei da época em que o profeta escreveu, e nós vemos que no Novo Testamento o próprio Jesus faz uma releitura, atribuindo a si essa figura do Messias. Então nós vemos aí a questão da tipologia. A tipologia tem o tipo, que é algo que aconteceu no Antigo Testamento, um acontecimento literal, e no Novo Testamento vemos uma releitura, que é o antítipo do tipo que é apresentado no Antigo Testamento. Esse fato, esse evento do Antigo Testamento, então ele é relido no Novo Testamento, trazendo uma nova interpretação para algo que se apresenta na época da releitura. No caso de Jesus, ele apresentando-se como Messias, não o libertador político, como era visto na época de Isaías, mas o libertador espiritual. É o que nós vamos ver nesta lição. Tópico 1. Consolo ao povo sofredor. O instrumento de Deus para corrigir o seu povo. Então nós vemos aí o profeta apresentando um instrumento de Deus, como o povo assírio. O povo opressor estrangeiro que vem sobre o povo de Israel, aqui no caso aí o povo de Judá. Ele vem oprimir o povo, ele vem para dominar o povo, mas aqui é apresentado como instrumento de Deus. Um bom livro para ler sobre isso é Abacuque também, que como a figura do próprio povo assírio, também o povo babilônico, apresentado como instrumento de Deus para o juízo sobre o povo de Israel, o povo de Judá. Então nós vemos aí que Deus muitas vezes utiliza outros instrumentos, mas como causa e consequência pela atitude do povo. Então eu sugiro que você estude um pouco sobre a guerra sírio-efraíta. É muito bom para você entender esse contexto de Isaías, como os profetas contemporâneos, como Miqueias. É muito interessante ver essa diferença da visão de Isaías como profeta urbano, Miqueias como profeta camponês, com realidades diferentes, mas tratando do mesmo assunto. Aí nós vemos a questão da guerra sírio-efraíta, que entre os sírios e Israel eles procuram se unir para lutar contra o povo assírio, que era o grande povo que estava se levantando como um novo império mundial, e depois querendo que Judá também participe. Judá se recusa, eles tentam lutar contra Judá. Judá pede o auxílio dos assírios, os assírios vêm e acabam com os sírios, e acabam com o povo norte, com da Samaria, mas acabam impondo um tributo muito alto sobre Judá por causa desse benefício que eles fazem com Judá. Aí é a primeira etapa da vassalagem, que é chamado, que os povos tinham as três etapas da vassalagem, ou seja, o povo vassalo, o povo que pagava tributo, depois tomavam parte da terra da cidade, depois tomava a capital, levava o povo para outras nações, como fizeram com Samaria. Então é importante você entender todo esse contexto. Nós vemos como Judá muitas vezes ficou de lado, os pequenos reinos lutavam contra os assírios vinham, destruíam, Judá ficou de certa forma do lado, sendo preservado por um período, mas pagava tributo para isso. Então nós vemos na época de Ezequias aí, que é apresentado como um Messias, vamos ver à frente, em um determinado momento se levanta contra os assírios, ele vem e toma várias cidades, dezenas de cidades do reino de Israel, reino de Judá, sitia Jerusalém. Jerusalém fica de certa forma protegido por um momento, por causa que preservaram também as fontes de água, deixaram os inimigos sem água, e acabam fazendo ali um acordo, e os assírios vão embora, e tudo, mas mesmo assim continuam pagando os tributos. Então esse contexto é importante você ver. Mas os assírios que são utilizados como um instrumento para o juízo contra Israel, o reino norte, também o reino sul em determinados momentos. Então é apresentado como um instrumento de Deus. Ou seja, Deus permite que mesmo o inimigo, ele acaba sendo um instrumento de juízo sobre o povo de Israel, o povo de Judá, considerado o povo de Deus. A arrogância do instrumento de Deus.
Então, no segundo item, fala sobre esse instrumento de Deus que já falamos, que são os assírios, que na realidade eram também arrogantes. Ou seja, Deus permite que um povo arrogante acaba entrando como instrumento de juízo sobre outro povo arrogante, que eram os judeus e também os judaítas, o reino norte e o reino sul. Mas aí Deus deixa bem claro, só o fato de ser usado como instrumento, como causa e consequência, não quer dizer que, fizeram o serviço e agora você está tudo bem com vocês. Não, vocês também são arrogantes, são opressores, e muito mais que o povo de Israel. O povo de Israel é cobrado porque era considerado o povo de Deus, religioso, e eles estavam tendo a mesma prática do seu povo inimigo, o povo assírio. Mas agora ele coloca aqui que o juízo vai cair sobre os assírios também, porque eles eram arrogantes. Então, na realidade, Deus entra com justiça, Deus entra com juízo contra o opressor, contra o injusto, quer seja o povo de Israel, quer seja o povo de Judá, quer seja qualquer império estrangeiro. Ou seja, pode ser o povo de Deus, fazendo uma aplicação para os nossos dias hoje, entra com juízo mesmo na igreja. Mesmo aquelas pessoas que se dizem religiosas, que seguem, estão participando da igreja, do departamento, mas se tem prática de injustiça, Deus não aceita. E Deus entra com juízo sobre a vida deles também, como das pessoas que estão fora, que oprimem o povo de Deus. Então, na realidade, Deus faz justiça e defende o direito do ser humano, independente de onde ele esteja. Deus destruirá o inimigo de Israel. Aí fala na prática o que acontecerá com o povo assírio, que eram os inimigos de Israel, que por longo período acabou oprimindo o povo, e nós vemos que fala da destruição. Aí o autor coloca sobre os 125 mil soldados, naquele período da guerra com o rei Ezequias. Aí nós vemos essa figura da luta que houve entre os assírios e o povo de Judá. Fala do episódio dos 125 mil soldados, que provavelmente seja aí uma peste que aconteceu. Alguns colocam a questão dos ratos, e que acabaram morrendo um grande exército assírio. Então vemos juízo sobre o povo assírio, mas a maior derrota dos assírios foram depois, em 612 a.C., com os babilônicos, que era um novo império que estava se levantando e vem e destrói os assírios. Por isso que eu citei Abacuque, que nós vemos que esse novo império acaba destruindo o povo assírio, o povo egípcio também, que estava fazendo uma aliança com os assírios. Então nós vemos aí um novo instrumento, mas fora de Israel, para entrar com o juízo de Deus sobre o povo arrogante, sobre a injustiça. Esse povo foi então destruído. O povo que achava-se indestrutível, que todos tinham medo, agora é destruído de forma radical. E o povo o povo assírio acaba sendo penalizado, recebendo juízo por causa da sua arrogância e das suas práticas de injustiça. Tópico 2. O poder do Messias. Considerações iniciais ao tópico. O menino nascimento citado é um personagem da casa real, provavelmente Ezequias, uma figura messiânica que dava esperança ao povo sofrido com a mudança de governo. A grande luz do menino que nasceu. Nós vemos aí o título, ou a leitura do texto que nós estamos estudando, falando sobre o menino se nos deu, o menino que nasceu. Que menino é esse? Nós vemos que no Novo Testamento, nós vemos uma releitura aplicando a Jesus, esse menino que nasceu, o Deus forte, o conselheiro e assim por diante. Mas aqui, na época em que Isaías escreveu, na realidade, está na figura provavelmente do rei Ezequias, que é um menino que reinou ainda como menino, e que na mudança de um reino para outro, vinha sempre a questão da esperança de uma mudança da situação. E acreditavam que Ezequias seria esse menino como rei, que traria essa paz. Então nós vamos ver mais à frente os atributos do rei, muito relacionado com esses atributos que é dado a esse menino, colocando até na figura de Deus. Mas aí é importante nós entendermos a cultura da época de Isaías, onde acreditava-se que o rei era colocado ali como filho de Deus e que ele tinha alguns atributos, algo maior ou muito acima do que o povo comum. Era uma cultura comum nessa época mesmo do povo de Israel também. Então nós vamos ver que essa atribuição era para uma figura real, um rei, na época do profeta Isaías, e não uma atribuição a Deus. Não podemos ver isso nesse momento no Antigo Testamento, mas sim numa releitura no Novo Testamento. É importante você pesquisar um pouco mais sobre isso. Luz na Bíblia se refere à vida e felicidade, ou seja, um resgate, uma libertação de um jugo, uma esperança que apresenta para as pessoas que veem essa luz, a luz aí apresentada, como eu já disse, como Ezequias. Então, essa pessoa, essa figura do Messias, que eles esperavam como libertador do povo, alguém que
implementasse a justiça e o direito para a libertação do povo, vem essa figura como uma figura política, como uma figura real ligada à corte, diferente do Novo Testamento. É muito importante essa leitura, você entender isso para você estudar os textos bíblicos. O item 2 fala sobre a imensa alegria. O profeta, de uma forma poética, ele faz uma comparação com duas formas que davam mais alegria para o povo naquela época. A questão da colheita, porque era uma nação predominantemente agrícola, a cultura, uma colheita boa dava muita alegria para o povo, então traz essa figura da alegria quando dava-se uma boa colheita, o início da colheita, e as pessoas se alegravam muito, e a figura do despojo, de guerra, quando um povo lutava com o outro, então muitas pessoas se enriqueceram com os despojos da guerra, ou seja, os armamentos, o material bélico era algo muito valioso na época, e também os bens pessoais das pessoas que eram derrotadas, depois quem ganhava a guerra acabava pegando aqueles despojos e acabava se enriquecendo ou se favorecendo com aquilo, o pessoal se alegrava com isso. Então são duas formas de alegria que o autor coloca, que seria trazida com esse novo Messias por causa da libertação que ele traria, no caso aí a figura do rei, dando para o povo com uma ação de justiça e também do direito, dando ao povo a alegria de ser beneficiado e ter uma vida mais justa, mais igualitária. Então essa é a imagem, a figura dos ouvintes de Isaías, que ao lerem o seu texto era isso que vinha em mente, dessa esperança no novo Messias, no rei, né, que seria estabelecido. Aí, fazendo uma aplicação para o Novo Testamento e para os nossos dias, nós vemos no Messias verdadeiro, no Messias maior, que traz a libertação espiritual, que é Jesus. Então essa alegria que ele nos traz, que é a alegria que vem do Espírito de Deus, que faz parte do fruto do Espírito. E as pessoas que têm esse encontro com Jesus, que têm agora essa esperança, essa nova alegria, que é uma alegria diferente da alegria natural do ser humano, que mesmo independente da circunstância, ele encontra essa alegria. Como já citei em vários vídeos anteriores, que a pessoa que encontra Cristo recebe o Messias espiritual, que dá essa alegria independente das circunstâncias, como nós vemos em Filipenses 4,13, que Paulo fala sobre isso: em qualquer circunstância tudo posso naquele que me fortalece. Então são leituras diferentes, e é importante nós separarmos essas coisas. A quebra do jugo. Então o autor coloca aí a questão do jugo, que é aquele jugo que é de maneira, no caso até de aço de ferro, no caso de Jeremias, daquele exemplo, colocado sobre o animal. Aí no caso essa figura sendo colocada sobre o ser humano, esse jugo que simboliza a opressão, que é colocada sobre os menos favorecidos, a questão da injustiça, que é colocada sobre os opressores, e as pessoas sofrem por isso. Então, dentro dessa leitura de Isaías, então, essa libertação do jugo seria a libertação que o Messias traria para o povo através da sua ação de justiça e de direito, como já mencionei anteriormente, trazendo uma paz, uma sociedade mais justa, que as pessoas poderiam se sentir aliviadas e ter uma qualidade de vida melhor. No caso da leitura de Isaías, seria a libertação da opressão dos impérios, no caso do Império Assírio nesse momento, que colocava essa opressão sobre o povo de Israel. No caso espiritual, uma releitura para Jesus, então nós vemos a libertação do jugo, do pecado, do mal, do ser humano que está separado de Deus, e essa libertação que Jesus traz para a vida das pessoas. Portanto, a importância de nós enfatizarmos essa libertação espiritual que Jesus nos traz, livrando do jugo do pecado e do mal, trazendo para uma nova vida para com Deus e com Deus. Tópico 3. Os nomes do Messias. Nesse tópico eu coloco aí algumas considerações iniciais, como já coloquei na introdução, para ficar bem claro sobre esses nomes atribuídos ao Messias, que as pessoas têm geralmente a tendência de fazer uma leitura de hoje, voltando atrás na época do profeta Isaías. Mas é importante nós entendermos na época do profeta Isaías. O autor, ao escrever isso, o que ele tinha em mente? Considerações iniciais ao tópico. O verso 5 é o ápice do poema, aqui nesse texto de Isaías. O menino e os 4 títulos que lhe são atribuídos. Esse é o ápice. Títulos atribuídos aos reis na época do profeta Isaías.
A sabedoria do rei na administração aparece no título de conselheiro. Sua capacidade militar em Deus forte, enquanto que o zelo pela prosperidade do povo o caracteriza como pai, expressando, príncipe da paz, a sua preocupação com a felicidade do povo. Eu convido você a entrar no meu arquivo de slides, se você não fez ainda, e veja lá pelo menos 2 citações que eu deixo nesse tópico aí, para você aprofundar nessas questões e entrar, se tiver o livro também, dê uma lida no livro, que é uma referência na área dos profetas, que eu deixo aí na referência do arquivo de slide, para tratar desse assunto, se você ainda não leu sobre isso, ou tem dificuldade para entender isso, de acordo, devido à cultura que você recebe ao longo do tempo, com relação a esse texto de Isaías. Maravilhoso conselheiro. Conforme vimos aí na introdução, essa questão da sabedoria na administração e a capacidade para dar conselho, para orientar e para dar diretriz, direcionamento para o povo, era uma característica importante que o Messias teria como rei, como já mencionamos anteriormente. Importante enfatizarmos isso. Então nós vemos a importância dessa capacidade das pessoas, no caso do rei, para administrar, dar as diretrizes. Quão feliz o liderado que tem na figura do seu líder, então esse direcionamento, essa firmeza na sua liderança, no estabelecer as diretrizes para os seus liderados. E acima de tudo, então, esses conselhos baseados na justiça e no direito, que é uma característica importante para a figura do Messias. Fazendo aplicação para os nossos dias, aplicação para a nossa vida espiritual, quão importante é nós termos pessoas para nos dar os conselhos para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos, tanto na vertical como na horizontal. Isso é muito importante. Então, nesse item, é importante nós fazermos uma aplicação no sentido de a importância dos conselhos, temos referenciais para nos ajudar na nossa vida, tanto pessoal, conjugal, profissional e também espiritual. Como aplicação prática, aqui eu coloco uma citação daquele livro, se você não leu ainda, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus?, que leva-nos a pensar muitas vezes agora nessa figura de Jesus como conselheiro, para nos orientar na nossa vida espiritual, lembrando o que faria Jesus no meu lugar, buscando aí o conselheiro dos conselheiros, que é o Senhor Jesus. Deus forte. Então, contrapondo a figura dos opressores, tanto inimigos, focando muito, Isaías foca os inimigos estrangeiros, mas também os opressores dentro de Israel, que eram baseados na injustiça, na opressão, na dominação, para dominar sobre essas pessoas, dos exércitos, dos povos inimigos que entravam e abusavam das pessoas, que pela força e com base em motivações não justas, injustas. Então, nós vemos a figura do Deus forte, um Deus diferente, que é como o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, um Deus que toma como juízo sobre os opressores e estabelece a justiça e o direito. Esse é o Deus forte. É o Deus que toma em suas mãos o juízo, a justiça sobre os opressores e estabelece uma sociedade justa, uma sociedade que prevalece a justiça e o direito dos seres humanos, direito também da natureza, dos animais, podemos incluir aqui, é uma sociedade mais igualitária, onde não se prevalece o aproveitamento, a opressão sobre os seres humanos, sobre os demais, sobre o próximo, mas a justiça e prevalece a misericórdia e o amor de Deus. Essa é a figura do Deus forte, o Deus que toma o controle, que entra com juízo sobre os injustos e estabelece a justiça. Pai da eternidade na leitura do Novo Testamento. Você vê que eu acrescento em vermelho aí na leitura do Novo Testamento para quem abriu o arquivo de slide. Então, preferimos trazer uma aplicação, que nós vimos que a figura do rei como pai, aquele que se preocupa com o povo, com o oprimido, com os mais fracos. Então, essa figura do pai que protege, e dá um sentido que o Messias estabeleceria um tempo longo de cuidado com o povo tendo essa tranquilidade, essa segurança. Então, aqui nós fazemos uma aplicação para os nossos dias, a aplicação do Novo Testamento, Jesus como esse Pai da eternidade, para utilizar a interpretação do autor, não fugir muito, para ajudar você que é professor, aluno e aluno, para fazer essa aplicação sem entrar muito em questões teológicas. Então nós vemos esse Deus, esse cuidado, o Deus que mantém todas as coisas, de citações de Colossenses aí, por exemplo, o Deus poderoso que mantém
um universo, mantém todas as coisas para o benefício da humanidade, um Deus que se coloca à disposição, que está preocupado com o bem-estar da humanidade, ele se despe da sua glória, se colocando no lugar do ser humano, para dar aí essa tranquilidade e uma vida eterna para com Deus por meio da sua ação salvadora para a humanidade. Então coloca isso daí mais com uma reflexão, para você pensar nesse tópico, explorar um pouco mais e aprofundar essa paz do Pai da eternidade, que é o nosso Pai, que é Deus, que é Jesus, que mantém todas as coisas e nos dá essa garantia da vida eterna com Deus. O princípio da paz, Shalom, uma palavra hebraica que fala sobre a paz, é uma paz que vai mais do que essa paz, ausência de guerra, mas que está dentro desse contexto também das guerras que predominavam na época e tal, mas é uma paz que vai mais além, né? O bem-estar, a questão espiritual que as pessoas têm, esse shalom que desejavam para as pessoas. Quem que não quer paz? Então nós vemos que essa figura do Messias é aquele que ia estabelecer o juízo sobre os opressores, manter esse estado de justiça e de direito, dando essa paz para as pessoas. Então nós vemos essa tranquilidade que o Messias poderia dar, essa esperança que o povo tinha, que Isaías anuncia. Aí nós trazemos aí para o sentido espiritual, como já mencionei, essa paz que é dada por meio de Deus, por meio de Cristo, para os nossos dias, que é somente Jesus que pode nos dar. Então, glória a Deus por isso, por essa possibilidade que nós alcançamos por meio de Cristo e que nós também temos que anunciar, como o próprio Isaías acaba anunciando essa mensagem da esperança e da paz que nós devemos fazer nos nossos dias, apresentando essa mensagem de esperança do príncipe da paz, que no nosso caso hoje nós podemos apresentar Jesus como esse príncipe que dá essa paz, que também faz parte de uma vida espiritual da nova natureza para com Deus, a paz com Deus, a vida eterna com Deus. Não existe nada pior para o ser humano do que ser aprisionado por algum jugo. Existem muitas pessoas aprisionadas pelo pecado, por outras pessoas ou mesmo por situações da vida que oprimem e subjugam. Mas Cristo, o Messias, veio para estraçalhar qualquer jugo e tornar todos os que o reconhecem como Cristo completamente livres. Citação das lições bíblicas da CPAD. Considerações finais. Nessa lição nós aprendemos que os inimigos e opressores do povo de Deus seriam derrotados. O nascimento do menino, no caso Ezequias, na época de Isaías, trouxe esperança de uma nova vida de alegria com a quebra do jugo do inimigo estrangeiro e opressor. A verdadeira libertação é apresentada somente por meio de Cristo, pois ele traz a libertação espirituais. Então nessa lição nós vimos aí o anúncio da destruição do inimigo opressor. No caso, na época de Isaías, seria o grande opressor, que é o Império Assírio. Nós vemos a apresentação de Ezequias, que ele apresenta aí como um menino que nasceu para trazer essa paz. Então, essa figura do rei que traria, na esperança, né, que Isaías apresenta, um reino de justiça, livrando dos inimigos, com o juízo sobre esse inimigo, como um Deus forte, no caso, o poder bélico, o poder de destruição sobre o inimigo, trazendo uma estabilidade para a nação. E nós vimos aí a aplicação disso para o Novo Testamento, apresentando Jesus como essa figura do Rei dos Reis, né? Esse Deus e conselheiro, esse Deus forte e esse príncipe da paz que estabelece uma possibilidade de reconciliação do ser humano para com Deus, estabelecendo a derrota do inimigo de nossas almas e nos trazendo um momento de paz, de sossego em relação com Deus, de vida eterna com Deus. Então não é algo temporário, mas é algo que se estabelece para todo sempre através do resgate pelo meio do sangue de Cristo e o estabelecimento da religação do ser humano com Deus para uma vida eterna para com Ele. Então agradeço pela sua atenção e mais uma vez peço que você nos ajude compartilhando com a sua rede social e divulgando na sua igreja. Divulgue o nosso blog lá na sua escola dominical, na sua classe. Peço para o pessoal acessar. Não queira só para você, professor e professora, acessar, mas que os alunos também acessem. E vocês, juntos, poderão aprender. Quanto melhor souber os alunos, melhor você vai crescer também, professor e professora. Então, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula.